Amém. Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa que nos é concedida de estar na casa do Senhor. Amém. Desde já agradeço ao pastor Cid pela oportunidade, a confiança de estarmos ministrando a palavra de Deus. Amém. Abra comigo a tua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Louvado seja Deus pela tua vida nesta noite. Você que não congrega nesta igreja, que está visitando esta casa de oração, bendito seja Deus pela tua vida neste lugar. Você que ainda não é evangélico e está aqui a convite ou veio sozinho, Deus seja louvado pela tua vida aqui nesta noite. Deus tem uma palavra para os nossos corações neste lugar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A igreja pode tomar o teu assento. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor colocou uma palavra em meu coração de muita responsabilidade. Para ministrar nesta noite, eu tenho que ser fiel àquilo que o Espírito Santo nos confidenciou ao coração. Muitas vezes nós queremos falar algo diferente. Você tenta para um lado ou para o outro, mas o Senhor te esquadrinhou dentro da vontade dEle, nem para onde correr. E essa mensagem, irmãos, não é uma mensagem corriqueira, muito embora esse tema seja muito comentado na Bíblia. Um dos assuntos mais tratados na Bíblia Sagrada é sobre a grande tribulação. Se nós pegarmos no Velho Testamento, a maioria dos profetas comentaram sobre este assunto. Se nós olharmos para a vida do profeta Isaías, Sofonias falou com grande propriedade sobre a grande tribulação, profeta Zacarias, profeta Joel, todos estes homens de Deus, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles falaram debaixo da orientação do Espírito Santo sobre um período que vai acontecer na face da terra após o arrebatamento da igreja. E é interessante nós pensarmos também que no Novo Testamento o tema foi muito comentado por Jesus, comentado pelo apóstolo Paulo, comentado por João, comentado por Pedro, porque dada a seriedade, dada a gravidade deste tema, que muitas vezes foge dos púlpitos das igrejas, nos dias que nós estamos atravessando. Essas palavras que nós lemos nesta noite foram proferidas por Jesus, quando estava exclamando aos seus discípulos a respeito do fim do tempo, do fim dos tempos que haveria de suceder sobre a face da terra. Hoje eu gostaria de falar sobre 3 sequências de eventos que acontecerão na grande tribulação. Não vou falar da grande tribulação propriamente dita, mas de 3 sequências de eventos que acontecerão neste período. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para que os irmãos possam ter a referência dentro de onde nós vamos iniciar. Nós hoje estamos aguardando o arrebatamento da igreja, que é a vinda de Jesus Cristo, tirar a sua igreja da face da terra e levar aos céus. Após o arrebatamento da igreja, dá-se início à contagem de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação propriamente dita. Isso está tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nós vamos falar de 3 sequências de pragas da parte de Deus que virão sobre a face da terra, que virão sobre a humanidade. Talvez você poderia até me indagar dizendo, mas isso caberia mais para o estudo. Mas eu vou trazer um tom de mensagem, um tom de pregação. Nós não vamos nos alongar, nós não vamos nos aprofundar muito por conta do nosso tempo. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar ao coração da sua igreja. Eu tenho certeza que essa mensagem ela não está sendo lançada ao ar. Não, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Eu em meu coração estou seguro daquilo que o
Senhor tem colocado para transmitir a tua vida nesta noite. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, após o arrebatamento da igreja, vai dar início na face da terra a um período chamado na Bíblia de o dia do Senhor, que sempre aparece em letra maiúscula, ou o grande dia do Senhor. Se nós pegarmos o livro do profeta Isaías, no capítulo 13, a partir do versículo 5 em diante, o profeta havia dito: uivai, moradores da terra, porque o grande e terrível dia do Senhor se aproxima, e está perto o grande dia do Senhor. O profeta Sofonias, no capítulo 1, também no versículo 2, ele havia dito: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor, exterminarei os homens, e os animais, e os peixes do mar, e as aves dos céus, e os ímpios, com seus tropeços, de cima da face da terra. Verso 14: o dia do Senhor está perto, e se apressa, e está perto a voz do dia do Senhor, e ali clamará o homem poderoso. Será um período em que a vida do homem será mais rara que o ouro, sim, mais rara que o ouro puro de Ofir. Um período em que não haverá ânimo, um período em que as pessoas não terão vigor para fazer coisa alguma, porque será um dia de desolação, um dia de assombro, um dia de espanto, em que todos verão a ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. E a tribulação é a tratativa de Deus contra o pecado e contra a impunidade, a imoralidade. Mas para tanto, a igreja será tirada antes, porque será um período terrível na face da terra. E a Bíblia nos fala, quando nós começamos a ler lá no livro do Apocalipse, do capítulo 4, quando dá sequência às revelações de Deus para a vida de João. Jesus se apresenta para ele no capítulo 1. João começa a editar as cartas e enviá-las às 7 igrejas que estão na Ásia, capítulo 2 e 3. No capítulo 4, um anjo do Senhor conduz João aos céus para lá mostrar a ele, aleluias, as grandezas que o Senhor estava preparando para ocorrer sobre a face da terra. E João, nas revelações dele, ele viu um trono nos céus, e o que estava sentado sobre ele, e em volta do trono ele vê 4 seres viventes, 4 animais com 6 asas, aleluias. Um tinha o rosto como de homem, o outro uma águia voando, o outro como de um bezerro, aleluias, e o outro como de leão, e eles estavam dando glórias ao que estava sentado no trono. João vê 24 anciãos que estavam também em torno do trono e lançavam as suas coroas ao que estava sentado sobre o trono, aleluias. João começa a ver as profundezas dos mistérios de Deus sendo revelados. E é interessante que no capítulo de número 5, uma voz muito estrondosa de um anjo forte disse: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E a Bíblia diz que não foi achado no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, ninguém digno de abrir o livro ou de desatar os seus 7 selos. Neste momento, João ele cai em lágrimas, começa a chorar muito, porque este livro está selado com 7 selos e ele contém as sentenças de Deus sobre a face da terra, o desfecho de Deus a respeito da humanidade. João chora, talvez indagando dentro do seu coração: será que tudo que o Senhor testificou pelos seus santos profetas a respeito do que haveria de acontecer está fadado? Será que tudo que o Senhor havia anunciado, aleluias, a respeito do fim do mundo não há de se cumprir? Um dos 24 anciãos, olhando o desespero, olhando as lágrimas de João, chegou até junto dele e disse: João, não temas. Não temas, João. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
versos, os anjos adorando a Jesus, dizendo: Senhor, digno és, porque com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as nações, povos, tribos e línguas, e os constituístes reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. Os 24 anciãos continuaram adorando, os 4 seres viventes continuaram adorando ao Senhor Jesus, porque Ele era digno de abrir este livro. E agora, no capítulo 6, Ele vai começar a desatar os 7 selos. Capítulo 6, no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz que, havendo o cordeiro aberto o primeiro selo, ouvi a voz do primeiro animal que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Este cavaleiro aqui refere-se ao período de falsa paz que acontecerá na face da terra. Este cavaleiro branco representa o anticristo, o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo havia dito: porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que é contra Deus e tudo que se adora, porque ele entrará no templo de Deus, se assentará como Deus, querendo parecer Deus. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, havia dito: sobre as asas da abominação virá o assolador, ele firmará um concerto na primeira metade da semana, mas após a primeira metade ele fará cessar os sacrifícios e virá uma grande desolação. O anticristo é um governante mundial que se manifestará, um homem sem precedentes na história. Se nós olharmos um pouco a página da história, com certeza nós vamos ver grandes líderes que influenciaram a sua geração, homens de poder, homens que de fato movimentaram a época em que viveram. Mas este homem aqui, que se revelará neste período aqui, ele nunca, jamais teve alguém semelhante a ele. A Bíblia o apresenta como a besta que sobe do mar, estará sobre a multidão, sobre a grande massa, e ele vai trazer paz sobre as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, envolvendo Israel, Palestina. Ele vai trazer paz, vai trazer este acordo de paz sobre estas nações. Este é o primeiro período, é o cavaleiro branco que vai estar atuando na face da terra. E havendo o cordeiro aberto, o segundo selo, ouvi a voz do segundo animal que dizia: vem ver. João olha, um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele tinha uma lança, foi dada a ele uma grande espada nas suas mãos. Este cavalo representa a guerra, desinteligência entre as nações, conflitos entre as nações. É interessante que quando nós vemos o que o Senhor Jesus havia falado: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olha, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aleluias. Isso nos mostra que muitas guerras que já aconteceram se cumpriram na palavra, mas outras ainda virão. Não é à toa que hoje nós temos, dentro do contexto internacional, nações que outrora eram inexpressivas, não era um problema, mas hoje já são potências bélicas, nações que se armaram de uma forma muito grande. Teve enriquecimento de urânio, bombas nucleares, tantas nações que se potencializaram ao longo dos anos. Tudo isso, queridos, é para que se cumpra a palavra do Senhor. Tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus que está, aleluia, registrado nesta Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. E havendo o cordeiro aberto, o terceiro selo, ouvi a voz do terceiro animal que dizia: vem e vê. E eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança nas suas mãos. Este cavaleiro representa a fome que virá sobre a face da terra. Hoje nós já vemos pelo noticiário, hoje já se vê pontos em que há uma falta de alimento muito grande, problemas governamentais terríveis, desvio de verba
promovendo a fome, mas este cavaleiro aqui trará uma fome em escala mundial, uma fome terrível que acontecerá no período da grande tribulação, quando Jesus abre o terceiro selo. João contempla o quarto cavaleiro, que é o amarelo, e a Bíblia diz: e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar um quarto da população, com fogo, com espada, com pestes, enfermidades e as feras da terra. São estes os primeiros 4 cavaleiros que estão registrados no Apocalipse. Eles estarão atuantes no período da grande tribulação. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. É um texto, é uma palavra que pouco é comentado, pouco é falado, dada a gravidade, dado o peso da responsabilidade, mas esta é a voz que o Senhor colocou na boca dos profetas para anunciar às nações. Deus estava precavendo a nação, anunciando ao povo que o que haveria de vir, viria, e não tardaria. A seu tempo, todas essas palavras se cumprirão sobre a face da terra. Quando Jesus desata o 5º selo, a palavra do Senhor nos diz que João viu as almas dos que foram mortos pelo testemunho e pelo amor de pregar a palavra de Deus e por terem sido fiéis, e eles clamaram a Deus para que entrasse com justiça sobre os que moram sobre a face da terra. E o Senhor os trouxe em paz, dizendo: olha, acalmem-se, esperem mais um pouco de tempo, para que se cumpra também na vida dos vossos irmãos e conservos, como da mesma forma que vocês morreram. Deus estava dizendo: muitos ainda padecerão por causa das minhas palavras, esperem mais um pouco de tempo. Jesus havia dito: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Santos homens de Deus que morreram, que deram a sua vida pela palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo, estão na presença do Senhor, aguardam da parte de Deus o iminente juízo que está registrado na palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus desata o 6º selo, estou ainda no capítulo 6 de Apocalipse, a palavra do Senhor nos fala que houve um grande terremoto e um abalo cósmico, porque o sol escureceu, a lua tornou-se em sangue, as estrelas caíram do firmamento, o céu se enrolou como um grande livro, os montes se movimentaram no seu lugar. Isso mostra um pavor grande que será infundido no coração dos homens que estiverem na face da terra neste período. E é interessante que o profeta Isaías falou sobre isso, capítulo 13, versículo 10: porque o sol e a lua escurecerão e as estrelas não darão o seu brilho. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 30, também falou, depois da efusão do Espírito Santo, que naquele dia o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Pedro também, lá em Atos dos Apóstolos, falou sobre isso no dia do Pentecostes, deste evento. E Jesus também comentou no Evangelho de Mateus capítulo 24, que este evento vai abalar a face da terra, trazendo pavor, trazendo pânico ao coração dos homens. Os irmãos observem bem que quando tem manifestações, quando tem greve, o pandemônio que vira na sociedade, alarma, a notícia vai tudo lá, o policiamento fica defasado, não consegue atender a demanda de protestos e manifestações. Imagine, neste período bíblico, em que a palavra fala que o homem poderoso vai clamar nesse dia. Se hoje nós observamos que homens saem ilesos dos tribunais, homens que estão vivendo à margem da lei, pelo seu poder, pela sua influência, homens que estão roubando, estão em eminência, estão no governo e deveriam exercer uma função de delegar pela nação, delegar pela sociedade, mas estão se enriquecendo. A Bíblia nos diz que naquele dia os tribunos, os ricos, os poderosos, os servos, os livres se esconderão nas cavernas e dirão aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos do rosto do que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque grande é a sua ira e quem poderá subsistir? Aleluia! Louvado seja
salvação de Jesus Cristo é para todo homem, todos. Mas há um porém: os que rejeitaram o amor de Jesus Cristo não subirão no dia do arrebatamento da igreja e ficarão aqui para presenciar todos estes eventos. Aleluias, glória a Deus. Antes do Cordeiro desatar o 7º selo, a Bíblia diz que houve 2 eventos, 2 multidões. João viu 144 mil, que são judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, homens que não se envolveram com mulher, são santos, irrepreensíveis. E lá no capítulo 14 fala as qualidades de cada um deles, de todos eles. Homens, somente eles são dignos de aprender o cântico do Cordeiro. Para onde o Cordeiro vai, eles estão juntos. Uma multidão que João viu. João viu uma outra multidão vestida de branco, com palmas nas mãos, diante do trono e rendendo glórias ao que estava sentado no trono pela salvação. E um dos anciãos perguntou: João, que multidão é essa aí, que está vestida de branco? João disse: eu não sei, tu sabes. Estes são os que venceram a grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E agora eles estão diante do Cordeiro, e nenhuma praga nem lágrima haverá sobre eles. Apesar de haver a possibilidade de salvação no período da grande tribulação, não tenha isso como alternativa. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Hoje é o tempo de aceitar a Cristo. Hoje é o tempo de se reconciliar. Ninguém prega, nenhum pregador vai ministrar o período da grande tribulação como alternativa para ser salvo. Se eu não for agora, eu vou ficar firme na tribulação. Não se coloca isso como alternativa, mas o tempo é hoje. O tempo é hoje. O que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja? A Bíblia está dizendo que os poderosos vão clamar. Aleluia. Não vai virar um caos. Não vai ter autoridade que dê conta. Vai ficar tudo entregue às mãos do anticristo. E na sequência vem as pragas, a ira de Deus sobre a terra. Hoje é o ano da pessoa se reconciliar e se firmar com Cristo e guardar muito bem a coroa da salvação. Você já tem uma coroa que foi dada por Jesus, e Ele diversas vezes admoesta: guarda o que tu tens, guarda o que você tem, deixa de coisa, para de ficar com frescura se vai servir a Deus ou não vai servir a Deus. Para de querer ser paparicado para estar na igreja. Começa a tomar uma posição hoje. É tempo de Deus fazer algo na tua vida. Tem gente que está esperando você estar ajudado. Conhece a Bíblia mais que o obreiro que o pastor está esperando. Não, querido, hoje é tempo de você tomar uma posição na presença de Deus. Aleluia. E havendo o Cordeiro aberto, o 7º selo, fez-se no céu um silêncio por quase meia hora. Silêncio no céu? É. A impressão que a gente fala de céu, o céu é tranquilo, sereno, zen, barulho, tudo. Mas imagino que não, a gente não vai falar. Aquela visão que Isaías teve dos serafins, voando em torno do trono. Imagina estes seres celestiais com 6 asas, batendo as asas, e com vozes frondosas dizendo: santo, santo, santo. As asas batendo. E João disse que o número deles é de milhões e milhões e milhares de milhares. Já vi uma asa batendo voo, o barulho que faz. E os 4 seres viventes, os 24 anciãos, rendendo glória dia e noite. A Bíblia diz que é ininterrupto a adoração que tem nos céus. Sem contar que o trono de Deus por si só, ele já é barulhento. Capítulo 4 de Apocalipse: e vi o que estava sentado sobre o trono, e que na sua aparência ele era semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste o envolvia, e era semelhante à esmeralda, e do seu trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. Aleluia, glória a Deus. É estrondoso. Mas quando Jesus desata o 7º selo, a Bíblia diz que fez silêncio no céu. Por que, irmão Ricardo? Se apresentaram 7 anjos na presença de Deus.
e a cada um dos 7 foi dada uma trombeta. Aparece o 8º ouro com incensário nas mãos, e a este anjo foi dado muito incenso para queimar com as orações. Eu estou no capítulo 8. E este anjo arremessa o incensário sobre a face da terra, e ouve vozes e relâmpagos e trovões. E a Bíblia nos diz que os 7 anjos estavam preparados para tocar as suas trombetas. Capítulo 8, versículo 7. E havendo o primeiro anjo tocar a sua trombeta, caiu do céu uma saraiva misturada com fogo e sangue. Saraiva é uma chuva de pedras, e destruiu 1/3 de toda a erva verde, de toda a árvore, de toda a plantação. 1/3. Quando a primeira trombeta é tocada, 1/3 da vegetação da terra é destruída. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é chamado eventos parciais. Não é para arrebentar com tudo, é parcialmente. Perceba que os selos foi o início. Agora vem o juízo das trombetas, é o juízo parcial. O caldo começa a engrossar. Este primeiro evento abala 1/3 da vegetação. Imagine as regiões agrícolas. Imagine os plantios no período de safra sendo defasados em 1/3. A economia das nações que vive diretamente do produto agrícola, os produtos que são industrializados decorrente da plantação, começa a afetar. O alimento começa a ficar escasso, e o que tem começa a ter o preço lá em cima. Hoje a gente observa quando acontece um evento natural. A irmã vai na feira, vai lá no mercado, vai comprar 1 quilo de tomate. Há um tempo atrás, vamos supor, era R$3, depois começou a pagar 10, porque mexeu na plantação, mexeu na área agrícola. Não tem. Se lembra dos dias de Samaria, quando Eliseu era profeta em Samaria? A cidade foi sitiada, não tinha alimento dentro da cidade, acabou. O que o povo estava comendo? Esteio de pombo, cabeça de jumento. Era de graça? Não. Muitos ciclos de prata. Depois, canibalismo, porque não tinha comida. As pessoas vão nas gôndolas do mercado revelar os preços lá em cima, começa a cortar itens básicos do seu orçamento. Este período, irmão, vai ser um período de escassez, gradativamente vai sendo tirado da face da terra. E havendo o cordeiro tocado, e havendo o segundo anjo tocado a trombeta, a Bíblia diz que cai do céu um monte, algo grande ardendo em fogo, e 1/3 do mar fica contaminado. 1/3 do mar fica contaminado, e 1/3 da vida marítima é destruído, e 1/3 das embarcações. As regiões que vivem diretamente do produto do mar, as regiões litorâneas, o traslado de navegações ficam comprometidas, a economia das nações fica abalada com o evento da segunda trombeta. E quando o anjo toca a terceira trombeta, cai uma estrela dos céus, por nome de Absinto, sobre os rios e as nascentes das águas, e a Bíblia diz que as águas em 1/3 ficam amargas. A água potável começa a ficar escassa, a sede começa a tomar conta da humanidade. Glórias ao nome de Jesus. Quando o anjo toca a sua 4ª trombeta, a Bíblia diz que 1/3 do sol escurece, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas é abalado. Veja que os eventos vão se intensificando. Quando este 4º evento acontece, a 4ª trombeta, o anjo começa a sobrevoar o céu dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das outras 3 trombetas que ainda hão de tocar. Glória ao nome do Senhor. Começa a ficar mais intenso a situação, porque quando a 5ª trombeta é tocada, lá no capítulo 9, primeiro ai, uma estrela dos céus vem, é um anjo do Senhor que abre a porta do abismo, e sai uma fumaça espessa e gafanhotos, e a estes gafanhotos foi dado ordem: não danifiquem a erva, não danifiquem árvore alguma, mas somente os homens. Por um período de 5 meses, vocês vão danificar os homens. A Bíblia diz que é nesse período que vão procurar a morte e não vão encontrar. Correrão atrás dela, mas não a alcançarão.
Mas que gafanhotos são esses? João, na sua visão, viu gafanhotos aparelhados como cavalos, como quem vai para a batalha. Tinham cauda de escorpião, e o barulho das suas asas era como de carruagens correndo para a guerra. A cabeça, o rosto era de homem, cabelo de mulher e dentes de leão. Cada evento desse tem um significado. E eles são ordenados a atormentar os homens por um período de 5 meses sobre a face da terra. Vão tentar se matar, mas não vão conseguir. É passado o primeiro ano, vem o segundo ano. Quando Jesus falou essas palavras aos seus discípulos, ele estava trazendo a admoestação ao povo, para que o povo zelasse, estivesse na presença de Deus, não se dispersasse, porque o que está registrado, todas as palavras anunciadas pelos profetas de Deus, vão se cumprir na íntegra, vão se cumprir. O apóstolo João havia dito: filhinhos, não pequeis, já é chegada a última hora. A igreja de Cristo precisa estar com seus ouvidos aguçados à voz do Espírito Santo de Deus. Deus tem coisas grandes para a tua vida, tem. Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar. Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece. Sim, o Senhor quer te abençoar, mas esteja com o óleo do Senhor sobre a tua cabeça, com as tuas vestes alvas, brancas, com a marca do sangue do Cordeiro. Esteja preparado, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos hoje muita distorção no Evangelho. Nós vemos hoje pessoas se declarando evangélicas, se declarando confessante em Jesus Cristo, mas irmãos, estão longe da palavra de Deus. Pessoas que estão estourando na mídia simplesmente, estão envolvidas em grandes eventos. Aleluias. Jesus disse: nem todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aquele que submete, é aquele que ouve a voz do Espírito de Deus, é esse que vai entrar no reino dos céus. São os pequeninos de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas hoje estão em busca de fama, de status, de posição, querem que o seu nome seja soprado por todos os lugares. Aleluia. Nosso nome tem que estar diante de Deus. Nosso nome tem que estar diante do memorial de Deus. Deus tem que se lembrar do meu nome, Deus tem que se lembrar de quem eu sou. É isso que eu quero. Aleluia. Você vai estar no norte, você vai estar no sul. Olha, eu quero saber, eu quero que o nome esteja no memorial de Deus, para quando ele abrir o livro da vida, começar a folhear as páginas, ele encontra lá: Ricardo Mendes Silvestre dos Santos está aqui, 20 benditos do meu Pai, possui por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. Deus quer ler o teu nome no livro da vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glórias ao nome do Senhor. Quando a sexta trombeta foi tocada, ao sexto anjo foi dito: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao rio Eufrates, para a hora, para o dia, para o mês, para o ano. E João viu, e ouviu o número deles, eram 200 milhões, o seu exército. E estes são demônios que estarão atuando sobre a face da terra neste período, e vão matar 1/4 da população da face da terra. Antes da abertura, ou melhor, do toque da 7ª trombeta, a Bíblia diz que João viu um pequeno livrinho na mão de um anjo do Senhor. E este anjo deu um brado muito grande, e ouviu-se a voz de 7 trovões. Capítulo 10 de Apocalipse. Mas quando João ia começar a escrever o que dizia a voz dos 7 trovões, o Senhor disse: sela esta palavra e não as revela. Será revelado somente no período. E a Bíblia não diz, a Bíblia não fala o que são as 7 vozes dos 7 trovões. Capítulo 10 de Apocalipse. Correndo, passando bem por cima, irmãos, fala-nos no capítulo 11 das 2 testemunhas, que são os 2 castiçais, as 2 oliveiras que estão diante de Deus, que vão profetizar, que vão pregar o Evangelho eterno no período da grande tribulação, lá de Jerusalém. Eles vão pregar neste período. E a Bíblia diz que estes,
nos dias da sua profecia, tem poder para orar para que não chova, e poder para transformar a água em sangue, e ferir com pragas todos aqueles que se opuserem a eles, durante os dias da sua profecia. Estes não poderão ser mortos antes que se cumpram 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio. Mesma coisa. Estes 2 servos de Deus estarão pregando na cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma? Porque Jerusalém está como em uma cidade mundana, uma cidade imoral aos olhos de Deus. Eles receberam o anticristo, como o profeta Daniel havia dito: na metade do primeiro período entrarei no templo de Deus e me assentarei no templo de Deus. Vai se cumprir a palavra que Jesus havia dito: eu vim em meu nome e vocês não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, e a este recebereis. Aleluia. Israel estará apostada do Senhor, estará longe da presença de Deus. É que nós não temos tempo para comentar um pouco mais, mas Deus havia dito a João: toma uma cana e tira as medidas do altar. Deus está esquadrinhando a nação, Deus está sondando os seus fiéis ali. Da mesma forma que Deus mostrou para Ezequiel no capítulo 8 o que estava acontecendo dentro do tabernáculo, dentro do templo, dentro do santuário. Deus mostrou para ele antes de trazer o juízo: filho do homem, te farei saber o que está acontecendo dentro do templo. Antes de trazer o juízo, a mesma coisa. O Senhor estava trazendo essa visão a João, para que ele pudesse ver as 2 testemunhas de Deus pregando o arrependimento, pregando a salvação. Aleluias. E eles foram mortos pelo anticristo depois do seu período. E a palavra do Senhor nos diz que depois de 3 dias e meio a sua morte, uma voz veio do céu dizendo: subam aqui. E eles ressuscitaram e subiram aos céus. Aleluias. E se encontraram com o Senhor, para que se cumprisse a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Quando a 7ª trombeta ela foi tocada, louvado seja o nome do Senhor, uma declaração celestial ela foi dada. O anjo do Senhor havia dito: está feito. Os mundos, os reinos do mundo vieram a pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Uma declaração de vitória a Deus, porque já está certo o triunfo de Deus sobre a impiedade. Já está certo a vitória do Cordeiro sobre as nações. Jesus Cristo regerá sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor, para que se cumprisse a palavra dos santos homens de Deus. Depois deste evento virão as 7 taças, são 7 cálices do Senhor, e cada um dos cálices também é uma praga que será derramada sobre a face da terra. Vai trazer chaga maligna. Depois virá a contaminação completa da água salgada, da água do mar. Toda criatura, todo ser vivente será destruído. Depois a 3ª taça representa uma contaminação completa da água potável derramada sobre o mar. Se a 3ª trombeta trouxe só 1/3 de contaminação, o 3º cálice trará a contaminação completa, e assim sucessivamente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os eventos estão registrados aqui na palavra de Deus. Será um período sem precedentes na história da humanidade. A palavra nos fala que o Senhor trouxe juízo contra a humanidade nos dias do dilúvio. A palavra nos fala que o Senhor trouxe juízo às cidades de Sodoma e de Gomorra. E não será diferente a esta geração que nós estamos vivendo. Falsos mestres, nos dias do apóstolo Pedro, começaram a ensinar um monte de heresias para tirar a atenção do povo dessa verdade. E o apóstolo Pedro havia dito: amados irmãos, eles ignoram uma coisa, que os céus e a terra que hoje se veem estão reservados como um tesouro para o fogo no dia do juízo do Senhor. Aleluias, glórias ao nome de
o vosso coração para a voz do Espírito Santo de Deus. Nós somos os trabalhadores da última hora. O mundo está numa euforia só. As nações estão se movimentando, eventos estão acontecendo, mas a igreja de Jesus Cristo, como noiva adornada, como esposa ataviada para o seu marido, tem que estar preparada, porque em breve Deus dará o aval. Em breve o pai dirá ao filho: pode buscar, pode trazer a noiva, me apresenta ela, eu quero ela aqui na minha frente, me mostra como é esta noiva, eu quero vê-la. Aleluia. E o Espírito do Senhor há tempo já está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos dias em que muitos cristãos não têm desejo pelo céu, não têm saudade das coisas celestiais. Nós estamos muito enraizados às coisas desta vida, mas Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas que são incomparáveis. É o que não subiu ao teu coração, são os que os teus ouvidos ainda não ouviram, são os que os teus olhos ainda não viram. Aleluia, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que estão esperando a sua volta, o seu regresso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus havia dito para as igrejas da Ásia: ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e nesta pedra é escrito um novo nome, que ninguém sabe senão aquele que a recebe, e eu lhe vestirei de vestes brancas. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, eu dar-lhe-ei de comer do maná escondido, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus, e de lá nunca sairá. Ao que vencer, eu lhe darei poder para reger as nações com varas de ferro. Ao que vencer, eu enxugarei de teus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E Deus havia dito a João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, dignas de toda aceitação. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que nós relatamos aqui não é algo para pôr medo, para me deixar assombrado, não. O livro do Apocalipse é um livro glorioso, é um livro lindo, de muitos cânticos e de muita adoração a Deus. Isso que nós mencionamos aqui são tratativas de Deus para com o mundo, não é para com a sua igreja. Por isso que nós temos que estar firmes na presença de Deus, firmes na presença do Senhor. Em função de quê? Você acha que Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário? Foi para que nós tivéssemos sucesso nessa vida? Foi para que pudéssemos ser bem-sucedidos? Termos tudo do bom e do melhor? O apóstolo Paulo havia dito: se esperarmos no Senhor Jesus só nesta vida, somos os mais bem-aventurados de todos os homens? É isso? Miseráveis de todos os homens. A obra da salvação de Deus era para resgatar a minha e a tua alma da condenação. Há uma condenação predita na Bíblia Sagrada. Não tem como driblar isso. Pode não pregar, pode não anunciar, mas está registrado na palavra de Deus. Está registrado aqui. É tempo de tomar uma posição. É tempo de nós reavermos a nossa vida na presença de Deus. Glória ao nome de Jesus. Talvez muitos gostariam de ouvir uma mensagem que falasse mais das bênçãos do Senhor, que falasse de encorajamento. É bom, nós precisamos disso, mas é necessário também que o Espírito Santo fale isso ao coração da igreja. Não se pode negligenciar a palavra, não podemos aceitá-la parcialmente. Isso está intrínseco aqui.